O algoritmo de correlação em cascata é um algoritmo de rede neural free forward e eles são treinados para adquirir a dependência funcional que existe em pares de entrada e padrões de saída, ou seja, que um conjunto de ativação de saída de destino Y é de alguma forma também próximo ou então um par no que diz respeito ao conjunto de entradas X. Ou seja, a qualquer momento do treinamento, dá-se duas entradas X e Y e o erro da rede é definido pela discrepância entre as ativações de saída em relação às ativações de entrada. A estrutura da rede, o número de pesos são modificáveis e as funções de ativação das unidades, como as unidades que estão conectadas a ela, definem uma superfície de erro multidimensional. Com isto, o treinamento envolve navegar nessa superfície de erro em direção a um objetivo específico que seria o valor ideal. A regra de aprendizagem em CC é chamada de Quick Prop e, como o nome indica, é semelhante para mais rápido do que a propagação reversa. Pesos de conexão são alterados em função da discrepância entre saída real e desejada, como na propagação reversa, mas usa derivada de segunda ordem da ativação da unidade. A curvatura da superfície de erro, também com uma derivada da primeira ordem. Ou seja, a regra de aprendizagem usa mudança na inclinação ao longo do tempo, bem como a inclinação em um determinado momento. Isso resulta em inclinação comparativamente mais rápida, ou seja, outro recurso importante do CC é essa capacidade de construir uma topologia de rede à medida que se aprende, e com isso a camada de saída, bem como os pesos que foram inicialmente aleatórios de unidades de entrada e polarização para a saída de camadas, vão se alterando à medida que o tempo passa. Essas redes de duas camadas são capazes de aprender funções, também realizar formas de polarização para a saída da camada. Essas redes de duas camadas também possibilitam várias formas de aprendizagem. No caso de mais funções complexas, ou seja, outras novas camadas, as redes elas podem alterar suas topologias ao longo do treinamento para aumentar seu poder computacional. Existem duas fases de treinamento em CC: treinamento de entrada e saída, e também as trocas de rede entre as fases em função do seu desempenho. Para uma descrição completa, o treinamento em uma nova rede começa com o treinamento da saída. Essa fase de treinamento é assim chamada porque apenas os pesos que entram nas unidades de saída são ajustados para reduzir o erro da rede. O treinamento continua até que o erro atinja um nível baixo e satisfatório, caso em que o treinamento termina até que a redução de erros esteja estagnada acima do nível do erro tolerável. Quando o erro ainda é alto, não pode mais ser reduzido. A rede muda para treinamento de entrada. Durante esse treinamento de entrada, os pesos para as unidades de saída são temporariamente congelados. Uma grande quantidade de unidades, ou seja, um pool de unidades candidatas, normalmente são construídas e pesos aleatórios são gerados entre as unidades de entrada e polarização, e cada candidato usa o tal algoritmo Quick
Quick Prop. Esses pesos são modificados a fim de aumentar as correlações absolutas de cada uma das ativações das unidades com erro residual, medido nas unidades de saída. Para cada candidato, a correlação entre ativação de erro e saída é calculada e o índice de capacidade da unidade representar a principal fonte de erro para a estrutura atual da rede. O procedimento implica que os candidatos sejam treinados a capturar a maior fonte de erro residual. Quando os incrementos de correlação ficam estagnados, a unidade candidata com maior valor absoluto de correlação com o erro residual da rede é adicionado à rede. Pesos chegam a criar uma nova unidade oculta e esses também permanecem congelados. E conexões aleatórias são geradas entre a nova unidade e cada unidade de saída possibilita que outras candidatas sejam geradas. Entre a nova unidade e a outra unidade de saída, outras unidades candidatas são descartadas. A rede, com isso, retorna ao treinamento de saída. Os pesos das unidades de entrada e polarização são descongelados e podem ser modificados posteriormente. Os pesos de nova candidata oculta passa a saída com unidades também treinadas. O poder computacional da rede foi, portanto, aumentado e a estagnação do processo de aprendizagem motivou a alteração da estrutura da rede. Cada nova unidade oculta é treinada para capturar o erro residual em relação à tarefa da rede, e esta, de alguma forma, passa a adquirir novos pesos.